Olá, nosso assunto será o Ministério da Inutilidade como vocação. Conforme Romanos 12, 2, a cultura deste mundo é oposta ao reino de Deus e cada qual, tanto o reino como o mundo, tem sua própria definição para inutilidade, o que pode parecer uma incompatibilidade com ministério, uma vez que ministério significa serviço. Jesus definiu a inutilidade como uma atitude de egoísmo, como pode ser percebido na parábola que narra em Lucas 17, de 7 a 15, em que Jesus não censura o servo por cumprir as suas obrigações, mas sim por cumpri-la com uma expectativa de recompensa, como reconhecimento do que ele fez. O mundo qualifica a inutilidade como ausência de ação de uma pessoa, quer por preguiça, por indolência ou impossibilidade. Aqui é interessante observar um pouco uma dessas discrepâncias destacadas em dois textos, né? 1 Pedro 4, 13 e 2 Coríntios 12, 10. O primeiro diz que, em certa medida, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo e vincula sofrimento com alegria. O segundo diz do prazer em experiências negativas que enfraquecem para fortalecer. Obviamente que tais compreensões só são possíveis mediante a perspectiva do reino de Deus. A importância da relevância de missionários invisíveis. A sociedade estimula que cada pessoa tente ser relevante e ele estabelece uma concorrência, uma competição que somente os mais fortes é que sobrevivem. A fixação por se obter as merecidas recompensas, né, é tão determinada que esse objetivo cega as pessoas para outros aspectos da vida e desapercebidamente vão cometendo verdadeiras barbáries, atrocidades por aí. Entretanto, em meio à sociedade frenética, há os invisíveis, a maioria, e esses invisíveis não competem em busca de relevância. Muitos desses são incapazes ou incapacitados por diversas razões, sem qualquer condição de retribuir nada do que conseguem. Então, tudo que obtém não é resultado dos méritos próprios, mas tudo que obtém é de graça. Assim, se estabelece um contraponto à cultura desse mundo, como uma representação da graça de Deus e sinal do seu reino. Como dependente da bondade alheia para sobreviver, eles despertam bons sentimentos na pessoa, como compaixão, solidariedade, empatia, amor. Sentimentos estes que estão completamente ausentes do contexto da sociedade competitiva e que, por isso, ela é incapaz de fornecer às pessoas. Muito pouco, pelo contrário, é a sociedade frenética abafa esses bons sentimentos. Então, nesse contexto, eu também quero falar sobre vocações, sobre as minhas vocações, sobre as suas vocações. Sim, no plural. A cultura desse mundo cultiva uma competição animalesca e o mal descambará de vez, tornando a sociedade insuportável. Para frear essa tendência que Deus chama os inúteis, tendo em vista que Deus tem propósito para a vida inteira, é natural que a pessoa tenha mais de uma vocação, cada uma adequada à sua
própria faixa etária. Pelo menos a infantil, a adulta, a idosa, que são bem distintas. E em várias delas poderá servir com sua inutilidade. Então, a criança, ela é um mestre no acesso a Jesus e ao seu reino. Quando as crianças se acercaram de Jesus, atabalhoadas, meio tumultuadas, né, elas chegaram a Jesus. Os discípulos tentaram apartar, tal, com seus protocolos, seus cuidados, tirar de perto. Mas Jesus alertou: deixai vir a mim as crianças. E apontou elas como a quem devia ser observadas e não ficar se entranhando, disputando-se, concorrendo para alcançar o primeiro lugar no reino, brigar por privilégios. Então a criança, ela é, por excelência, mestre no acesso a Jesus e ao seu reino. Já na fase idosa, o mundo torna desprezível qualquer demonstração de vigor. O mundo torna desprezível a fase idosa e qualquer demonstração de vigor de quem esteja na fase idosa, que tem uma certa semelhança com a fase anterior, é destacada como qualidade, como exemplo a ser seguido. Os próprios idosos recusam reconhecer nela, mas sem esses depositários do conhecimento e sabedoria, se promove a ruptura e a perda do senso de continuidade. A entrega dos idosos aos cuidados das instituições vem acompanhado de abandono pelos seus descendentes ou parte deles, como também se faz com os filhos na creche. A fase adulta, ela recebeu tanta ênfase na sua vocação que ela se tornou exclusiva, a ponto de legitimar o abandono dos infantes e dos idosos, e perdendo o ministério de ambos. A fase adulta precisa responder: o que você quer ser quando envelhecer? E por último, ainda podemos falar da vocação da invalidez. Essa vocação é transversal, temporária ou permanente, e pode estar presente em qualquer faixa etária, com diferentes graus de dependência e autonomia, e coloca a pessoa sob os cuidados até dos mais básicos, como medicação, alimentação à boca, higiene com banho, troca de fraldas, etc. Num quadro mais severo, pode vir acompanhado de dores. Pensa, um bebê não ajuda nas tarefas em casa, interrompe o sono dos pais, precisa ser alimentado, banhado, ter trocado as fraldas, requer atenção permanente, subtrai a oportunidade de trabalho dos pais, oportunidade de lazer, e com tudo isso, misteriosamente, desperta empatia, compaixão, amor, paciência, carinho, coragem, doação dos pais. Ao gerar filhos, os pais também são gerados e passam a ver esse mundo com os outros olhos, a ponto de se transbordar os bons sentimentos às pessoas em geral, sendo mais generosos, tolerantes e compreensíveis. Cuidar de pessoas é uma tarefa que pode ser considerada uma contradição ao mundo, especialmente numa condição em que as cuidadas, né, não podem retribuir, porque desperta então nos responsáveis uma série de bons sentimentos que transportam as pessoas e serve como exemplo também para ser seguido. Assim torna o mundo mais agradável e minimizam a selvageria que está nele. Isso se aplica a todos os inválidos, aos idosos, etc. Então, queria concluir com Jesus e os inúteis desse reino. Parece ser ilógico que alguém que detenha um grande poder tenha mais condição de ajudar a outros que não têm.
Então é inimaginável que alguém renuncie completamente seu poder com a intenção de ajudar outras pessoas. Entretanto, Jesus fez esse caminho inusitado, pois abriu mão de seus atributos divinos e se fez mortal para servir os homens, aparentemente poucos homens, num país irrelevante, pequeno, dominado, sem importância. E ele mesmo não resistiu a ser morto precocemente no auge da vida e de seu ministério. O que Jesus faria se tivesse chegado numa idade idosa? Não. Dado a sua aparente insignificância, foi desprezado, rejeitado pelos seus e sofreu sua paixão, culminando com a crucificação. Diante dessa constatação, é que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ora, pense bem, o Pai enviou numa condição que faz com que a inutilidade ganhe uma relevância, ela tem uma significação própria. E isso então acontece com seus enviados. Jesus fez das suas feridas um motivo de cura das nossas. Isso sugere que os seus enviados também serão feridos e que deve usar suas feridas para dar amplitude de alcance a todas as nações da cura, curar o mundo inteiro. Seus seguidores são feridos, não por descuido ou castigo do Senhor, mas sobretudo para servir de cura aos outros. A cultura desse mundo vê o sofrimento sob o princípio meritório de causa e efeito imediata, como expresso naquele dito popular: aqui se faz, aqui se paga. Assim, os amigos da esposa de Jó já pensavam que ele sofria porque pecara. Não o suficiente para morrer, bastava que ele blasfemasse para que Deus findasse ele. Os discípulos de Jesus, os religiosos, também se revelaram como adeptos ao expor o pensamento de que a cegueira daquele cego, desde a nascença, era decorrente dos pecados dele ou de seus pais. Já o sofrimento segundo o plano de Deus se situa no contexto da graça, como oportunidade para a manifestação das obras de Deus para sua glória. Como aquele cego de nascença, muitos estão à espera de um encontro para manifestar a obra de Deus. Como afirmou o próprio Jesus, a seara é grande e poucos são ceifeiros. E está lá em Mateus 9:37, e a história do ceguinho, quem não se lembra, está em João 12. Ainda que não se tenha o dom de cura, Jesus afirmou que há outras possibilidades de manifestar a obra de Deus, como saciar o sedento e o faminto, aquecer quem tem frio, visitar os doentes, os encarcerados. Em outras palavras, é permitir que se desperte em si os bons sentimentos e atitudes que resultam em ação de solidariedade, manifestando o amor de Deus. E para concluir, vamos considerar que a relação entre o atendido e quem oferece atendimento supõe solidariedade como base. E ela não pode estabelecer uma relação de hierarquia de um superior ao outro. E não pode se conduzir pelos princípios desse mundo, mas zelosamente se pautar pelos princípios do Reino de Deus. Só assim se torna possível garantir que um cuidador não se exaure como se fosse uma fonte inesgotável, obrigando a se dar sem cessar, mas que simultaneamente ele veja como ministrado pelo seu atendido. Ele não se trata de um ato exclusivo de altruísmo do cuidador, mas ele precisa ver
como ministrado para que este propósito de Deus tenha pleno êxito. É isso. Deus não criou pessoas de segunda categoria. Ele tem um propósito e um chamado para aqueles os quais o mundo considera como inúteis. Deus abençoe.